Amados, quero compartilhar com vocês esta manhã um dos textos mais conhecidos dos evangelhos. Eu, pessoalmente, considero que é um dos textos mais fascinantes do evangelho, na verdade. Que justamente é parte do texto que foi lido também esta manhã. Eu vou ler novamente para vocês, para poder situar aquilo que vamos estar falando. Lucas 23, do versículo 39 até o 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu creio que todos estão familiarizados com esse tema de alguma maneira. É curioso também que a tradição fala do bom ladrão e do mau ladrão, né? A tradição fala isso. Mas na realidade, queridos, isso não existe, de bom ladrão e mau ladrão. Os dois eram ladrões e os dois eram maus, ok? E o texto, antes de seguir com o texto, eu quero dar uma tarefa para vocês. Durante o compartilhar, eu quero que vocês, no contexto daquilo que será falado, eu quero que vocês pensem quem foi o discípulo mais íntimo e mais conhecedor do Evangelho que esteve com Cristo. Não respondem ainda. Pensem isso durante a pregação, ok? O versículo 39 falava de um dos malfeitores, estava blasfemando contra Jesus. Logicamente, nós sabemos que olhamos nos evangelhos, sobretudo pensando em Lucas, ou pensamos em Marcos e Mateus como evangelhos sinóticos, de repente dá a impressão que estão falando duas coisas contraditórias. Por quê? Porque em Mateus fala que os dois zombavam de Cristo. Os dois estavam zombando de Cristo na hora que estavam para ser crucificados. Agora você fala, é uma contradição? Não, não é uma contradição, ok? Lucas está narrando uma história que ele ouviu. Com certeza a pessoa que contou para ele simplesmente resumiu a história. Está falando dos últimos momentos, no momento da crucificação mesmo. E Mateus dá, logicamente, um pouco mais de informação. Estava contando como eles estavam na realidade, um pouco antes da crucificação. Então não é contradição isso. Fala que um dos malfeitores estava zombando dele. Agora a expressão que o malfeitor usou foi essa: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Não és tu o Cristo? É como se dizer assim: se você realmente é o Cristo, faz alguma coisa. Queridos, eu quero destacar essa expressão da seguinte maneira. Sabe quem foi o primeiro que usou essa expressão? Satanás. O curioso é que essa expressão se converteu em algo sumamente popular.
Se tu és o Cristo, sabe, o diabo sabia exatamente, ele sempre soube exatamente onde atacar a fé. Ele soube sempre exatamente onde atacar. Vocês se lembram no Monte da Tentação? Se você se tu és o Cristo, converte as pedras em pão. Se você atacando a identidade de Cristo, atacando a identidade de Cristo. Se ele conseguisse qualquer coisa atacando a identidade de Cristo, querido, derrubaria toda a fé cristã. Basta tocar a identidade de Cristo. E sempre foi aí o lugar preferido, a tecla preferida do inimigo, atacar quem era Cristo. Poderíamos mencionar vários casos. Lá nos albores da fé cristã, lá na igreja primitiva, as seitas que se levantaram, os gnósticos se levantaram, qual era a função deles? Questionar quem era Jesus. Porque o diabo sabe, derruba a identidade de Cristo e derruba toda a fé cristã. Isso não tem que ver somente com Cristo, queridos, tem que ver também conosco. Agora o curioso, quando ele fala isso, o ladrão esse fala isso, Jesus não respondeu, ele guardou silêncio. Você se perguntaria por que Jesus guardou silêncio, sendo atacado desse jeito na sua identidade? Quando você sabe quem você é, olha bem o que eu estou dizendo. Quando você sabe quem você é e por que você está fazendo o que está fazendo, você não precisa provar absolutamente nada para ninguém. Outra razão pela qual Jesus guardou silêncio, porque Jesus não tem por que dar satisfação às perguntas do diabo. Ele não tem por que fazer isso. É interessante também pensar que quantas pessoas hoje no mundo, pessoas que não conhecem a Cristo, dizem, se Deus é bom, se Deus é amor, por que acontece tanta desgraça? Sabemos a origem dessa pergunta. Essa pergunta está sendo esse questionamento da identidade, porque se Deus esse se, queridos, é diabólico. Deus segue guardando o silêncio, porque ele não vai responder essa pergunta de Satanás. E Satanás sempre vai encontrar bocas neste mundo para usar, para questionar a Deus e o que ele faz. O problema, que eu creio que seria muito mais grave, é se no meio do povo de Deus nós encontramos esse tipo de questionamento. Todos nós estamos sujeitos a passar situações adversas. Todos estamos sujeitos a enfrentar desafios grandes. Não importa se você é consagrado, se você é um piedoso, se você é uma pessoa santa. Não importa. A história e a própria Bíblia nos dá testemunho de que nenhum de nós estamos livres de estar sujeitos a enfrentar situações complicadas na vida. O problema é se chegamos ao ponto de dizer, se Deus está comigo, por que eu tenho que passar por isso? É perigoso, querido, se nós como cristãos caímos nesse mesmo jogo. Se Deus me ama tanto, por que eu tenho que enfrentar essa desgraça? Nós temos que tomar muito cuidado para não estar emprestando a nossa boca para Satanás. Porque, outra vez, esse se Deus é questionar a pessoa dele. E o diabo sabe
que essa é a tecla mais importante, mais estratégica dele para ir em contra de Deus, atacar a identidade de Deus. Se nós sabemos quem somos, se existe uma necessidade, queridos, enorme, no meio do povo de Deus hoje, no meio de cada homem, de cada mulher que disse ter a Cristo, é a segurança da sua própria identidade em Cristo, de quem é você. Esse foi o tema do nosso retiro lá no Chile. Recuperando nossa identidade, porque é fácil se distrair, é fácil perder de vista este elemento tão importante, que é saber quem somos. Saber quem somos. Essa pergunta se faz constantemente. Quem é você? Eu sou engenheiro. Não, isso não é você. Isso é o que você faz. Não, eu sou, meu nome é Paulo. Não, isso não é você, esse é seu nome. Eu sou um pai de família, tenho tantos filhos, tenho uma esposa. Não, isso ainda não é você. Isso não é você, esse é com quem você se relaciona. Quem é você? Essa é uma pergunta que cada um de nós temos que fazer permanentemente. Porque isso é importante, queridos. Porque não se trata do que você faz, se trata de quem você é para Deus. Na Bíblia, no Evangelho é assim. O problema é que o povo anda tão distraído e ocupado fazendo coisas que esquecem o mais importante, quem você é. E saber quem você é o que vai determinar o seu destino eterno, se você vai para o inferno ou se vai para o céu. Sabia disso? Não é o que você faz. Essa pergunta tem sido feita muitas vezes, e eu gosto de lembrar essa pergunta muitas vezes. Quem é você? E de repente, como se diz, se cai a ficha, né? Nossa, eu era, melhor começar a falar quem eu era. Eu era um desgraçado pecador, miserável, um condenado ao inferno. Hoje eu sou nova criatura. Sou uma nova criação de Deus. E a minha identidade está afirmada na suprema verdade que é Cristo. Você, se cai essa ficha, você diz, agora eu sei para onde eu vou. Agora eu sei para onde eu vou. Eu sei qual é o meu destino agora. E outra coisa importante, queridos, para fechar esta parênteses da identidade. Se você não sabe quem você é, você vai passar o resto da sua vida fazendo coisas para ver se faz a coisa correta ou não. Vai passar a vida tentando atingir o alvo. Porque você não sabe para onde vai. Você não sabe o que é certo, o que deve fazer e o que não deve fazer. Porque você não sabe o que é vontade de Deus e o que não é vontade de Deus. E tem muito povo de Deus fazendo de tudo para ver se alguma das coisas que faz atinge o alvo. Se você não sabe quem você é, você não sabe o que você tem que fazer. Mas se você descobre quem você é em Cristo, você vai saber exatamente o que você tem que fazer. Nem mais, nem menos. Ou por último, vai começar a aprender a saber o que deve fazer, nem mais nem menos. Vai errar no caminho? Vai. Mas você sabe que está no caminho correto. Hoje um cristão se pergunta se Cristo está comigo, por que passa tanta coisa ruim? Deus segue guardando silêncio, queridos. Ele não precisa responder isto.
Ele não vai responder isso. Muitas vezes não vamos entender o que passa. Mas eu estava lendo uma referência no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, onde Deus fala por meio do profeta: porque os meus pensamentos são mais altos que os seus, ó homem. Os meus caminhos são muito mais altos, são muito mais sábios que os céus. Como é que você pode comparar os teus pensamentos, a tua capacidade de raciocínio com a minha mente, disse Deus. Eu creio que alguns de vocês vão se lembrar, eu contei alguma vez, o Tiago deve ter contado outras vezes também, aquela curtinha história daquele homem que foi para o campo, para a roça, né? Fez um cercadinho, estava com seu filho, ele e seu filho sozinhos, comprou um burro ou um cavalo, não sei, comprou, colocou lá dentro da propriedade pequenininha, e até que um vizinho se aproximou e disse: nossa, vizinho, que bom, né? Um lugar tranquilo, isso aqui vai estar em paz, vai viver uma vida tranquila e tudo demais. Ele falou: olha, se é bom ou não, eu não sei, só Deus sabe. E de repente aquele cavalo vai e quebra a cerca e vai embora. O vizinho disse: nossa, compadre, que coisa ruim. Você perdeu o cavalo e ainda quebrou a cerca. Ele falou: ó, se é bom ou mal, eu não sei, só Deus sabe. Passou uma semana, aquele cavalo volta com 10 cavalos mais. E o homem teve que fazer uma cerca maior, e agora tinha 10 cavalos, e o vizinho veio de novo: nossa, compadre, que bom! Agora você tem 10 cavalos. Ele falou: se é bom ou se é mal, eu não sei, só Deus sabe. O filho do homem começa a domar o cavalo, os cavalos selvagens. E nessa de domar o cavalo, ele cai do cavalo e quebra a perna. O vizinho: nossa, compadre, que terrível, que coisa ruim. Ele falou: se é ruim ou não, eu não sei, só Deus sabe. Mas passado poucos dias, chega um sistema de recrutamento para a guerra naquele país. E vieram dos militares a recrutar o filho do homem. Não pode ir para a guerra, está com a perna quebrada. O vizinho: nossa, que bom, vizinho! Seu filho não vai para a guerra porque está com a perna quebrada. Não? Se é bom ou ruim, não sei. Só Deus sabe. Sabe qual é o problema, queridos, da vida? É que nós olhamos as circunstâncias assim. Nós vemos, não sei, os mais novos, nem sei se vão lembrar disso, mas tinha um tempo que nós não tínhamos no Netflix, não tínhamos nada desse o sistema de vídeo na atualidade. O que nós usávamos muito era slides, os mais velhos vão lembrar, as diapositivas, os slides, né? Nós vemos a vida em slides. Deus viu o filme completo. Nós não entendemos que as circunstâncias da vida, muitas vezes nós reagimos às circunstâncias do momento porque não vemos o filme completo. E nós temos que entender que devemos depender de Deus, e viver nessa dependência de Deus é confiar que as circunstâncias que nós estamos vivendo não estão fora do controle de Deus. Tudo, a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. É algo que temos que aprender. Temos que aprender a viver assim. Logicamente, isso tem que ver com maturidade espiritual. Precisamos crescer. É muito importante. Sigamos com o nosso texto. Versículos 40 e 41.
Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Queridos, a pergunta que vem é: de onde esse ladrão que aos poucos minutos, talvez hora antes da crucificação, estava zombando de Cristo, de onde ele tirou o fato de que aquele crucificado que estava perto dele não era um homem comum? De onde tirou aquilo? Pelo menos na Bíblia não vemos que Jesus fez uma pregação enquanto estava sendo pregado lá na cruz, crucificado. O cara, ele era a escória da sociedade, inclusive até aquele mesmíssimo momento. De onde ele tirou, de onde ele entendeu de que aquele crucificado que estava ao seu lado não era um homem comum? Ele fala com um companheiro sobre temer a Deus. Ele está falando de temor de Deus. Temor de Deus, querido, é odiar o pecado. A Bíblia diz em Provérbios que temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus é o próprio Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. De onde ele tirou isso? Fala de temor de Deus. Um criminoso. Aqui também diz que ele disse: o nosso castigo é merecido, é justo. Mas este nenhum mal fez. Como ele sabe que este que está crucificado ao lado dele não tinha feito nada de mal na vida? Como ele sabe? De onde ele tirou isso? De que aquele crucificado que estava do lado dele era inocente. E não somente isso. Aqui nós temos também, queridos, nesse texto, a evidência de uma doutrina bem polêmica. Uma doutrina bem polêmica. Essa doutrina chama eleição. Eleição divina. Eleição para a salvação. Tem muitos irmãos nossos espalhados pelo mundo que nunca vão estar de acordo com essa doutrina. Mas o tema é: a pergunta que devemos fazer é bíblica ou não? É bíblica. É uma doutrina bíblica. O fato que as pessoas não entendem, não compreendem, não significa que não seja bíblica e que não seja de Deus. Como as pessoas às vezes não entendem, não compreendem, rejeitam. Isso se chama burrice. Isso. Agora, a doutrina é bíblica. Espero que Deus nos permita em algum momento estudar essa doutrina. Ela é muito profunda, muito importante. Ok? Mas não vamos falar dela agora, porque seria abrir todo um tema novo. Tá? Então, aqui vemos a eleição. Deus escolhendo uma escória da sociedade, que era esse homem, para se revelar, para se manifestar nele, para abrir o entendimento, para iluminar a escuridão do coração, da alma desse homem. Deus escolheu esse homem, a escória. É uma coisa que eu creio que nunca vamos compreender. Por quê? Não sei se você tem feito essa pergunta alguma vez. Senhor, por que eu? Eu fiz essa pergunta muitas vezes, pensando no meu passado, queridos. Muitas vezes. Na minha cidade tinha tantos jovens bons, jovens de direita, trabalhadores, de família, honestos. E sabe que eu me lembre, eu não acredito que seja o único caso, ok? Mas que eu me lembre, Deus foi a buscar uma das piores escórias da minha cidade, para escolher, para se revelar. Eu. Por quê? E às vezes eu perguntava ao Senhor, mas por quê?
cara estava envolvido em contrabando, estava envolvido em tráfico, estava envolvido em tanta porcaria, estava endemoniado ainda. Como Deus tem um terrível sentido de humor, não é possível. Tinha tanta gente boa. Mas Deus sabe o que faz, ainda que nós não saibamos por quê. Ele sabe o que faz. Sabe, uma das primeiras coisas que vem no nosso coração, a primeira coisa que entendemos é o maravilhoso de tudo isso é que não importa quem você era. Não importa quem você era. Não importa o que você tem feito na vida. Deus, nos seus pensamentos mais sábios e mais altos, Ele sabe por que escolhe alguém. Ele sabe. E sabe que muitos cristãos, depois que se convertem, pensam que podem surpreender a Deus no caminho. Porque, como cristão, nós vamos cometer falhas, vamos cometer pecado. Não vamos viver na prática do pecado, mas vamos cometer pecado no caminhar. Vamos nos descuidar em algum momento e vamos pisar na bola. Temos debilidades, somos frágeis. Temos tantas coisas para superar na vida. E quando falhamos em algum momento, sabe a primeira reação que vem? Nossa, decepcionei a Cristo. Não, querido, você não decepcionou. Ele sabia exatamente o que você ia fazer. E ainda assim, Ele escolheu você. E você caminha, você se endireita e vai caminhando e lá na frente novamente pisa na bola. Você fala, nossa, eu falhei a Cristo, eu falhei, eu traí ao Senhor. Você acha que Pedro traiu a Jesus? Jesus sabia que Pedro ia pisar na bola, queridos. Sempre soube. João, o discípulo, houve um momento não, que veio uma mulher com um frasco de alabastro, com perfume muito caro, derramou sobre Jesus, e Judas Iscariotes disse, nossa, que desperdício! Não? Nós podíamos ter vendido isso e ter ajudado aos pobres. Está parecendo hoje, está igual que hoje a coisa. Mas o texto diz que ele não estava preocupado com os pobres. Na realidade, ele estava pensando no dinheiro que ele podia ganhar com aquilo. E diz o texto, João está dizendo no texto, porque ele era ladrão. Estava ali junto com Jesus, estava ali junto com os outros. Jesus chamou Judas Iscariotes. Você acha que Jesus não sabia quem era a peça, a pérola que ele estava chamando? Claro que sabia. Sempre soube. Quando Jesus chamou você, quando Jesus me chamou, querido, Ele sabia exatamente a pérola que estava chamando. Você não sabe e eu não sei a gravidade das coisas que podemos fazer para ofender a Deus. Mas sabe o quê? Você não sabe e eu não sei, mas Ele sabe. Ele sabe exatamente quando você vai falhar. Ele sabe exatamente quando você vai pisar na bola. Ele sabe exatamente em que momento, de que maneira, em que horário, em que lugar, em que minuto, em cada hora você vai falhar a Ele. E ainda assim, olha bem, ainda assim, Ele te escolheu. Isso traz, queridos, isso traz uma sensação incrível. Uma sensação de maravilha, uma sensação de privilégio, de bem-aventurança, de felicidade. Saber que eu não posso impressionar a Deus, eu não posso impactar a Deus, eu não posso surpreender a Deus, não posso. Porque Ele sabe exatamente a quem Ele chamou. Ele sabe perfeitamente. E ainda assim,
Ele disse: eu estou com você, estou contigo. Ainda assim, ele disse: sigo te amando. Ainda assim, ele disse: eu seguirei usando a sua vida. Querido, isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Então, de que se trata tudo isso? Voltamos ao que importa. Quem é você hoje? Quem é você hoje? Ele sabe quem é você. A pergunta não é se Deus sabe, a pergunta é se você sabe quem você é. Você lembra a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos em Mateus 16:16? Aí lá na conversa com os discípulos, Jesus estava falando: olha, que diz as pessoas, que eles estão falando de quem sou eu? Eles estão falando que você é aquele, um profeta, que você é João Batista, que você é um profeta que ressuscitou. Falaram de tudo, né? Mas Jesus, em realidade, estava perguntando para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Porque isso é que ele importava para Jesus. O que é que os seus discípulos dizem que ele é? E Pedro diz: não, tu és o Filho do Deus vivo. Você que anda com a gente, com a barbinha parecida a nossa, com as sandálias sujas de poeira igual a nós, você é o Criador do universo. Você é a razão de ser de tudo que existe no céu, no universo e na terra. Você é a própria vida. Isso que Pedro estava dizendo. E a resposta de Jesus: Pedrinho, Pedrinho, não foi carne nem sangue que te revelou isso, Pedrinho, senão meu Pai que está no céu. Ele te mostrou, Ele abriu o seu coração, o seu entendimento, para saber que você saiba aqui dentro, de uma forma irrefutável, quem sou eu. Ele te revelou isso. Queridos, o princípio da revelação é tão importante. Eu creio e espero que todos vocês tenham entendido isso nos nossos estudos. Jesus falou: meu Pai que está no céu te revelou isso, Pedro. Isso é algo que nenhum ser humano, não existe poder no universo que pode mostrar ao ser humano isso. Só Deus pode mostrar isso ao ser humano. É por isso que o mundo, logicamente indo mais além, não? Jesus poderia dizer: é por isso que o mundo me odeia. É por isso que para o mundo eu sou insignificante. É por isso que para o mundo eu sou feio. Porque Jesus não era bonito. Não tinha olhos azuis e cabelo loiro, como pintam por aí. A Bíblia diz que ele era feio. Você não sabe onde? Depois me pergunta e eu mostro para você. Não chamava atenção? Não chamava atenção até que abrisse os seus lábios e começasse a falar. Aí as pessoas percebiam que tinha algo diferente ali. Ou a não ser que Jesus, a presença dele, ele quisesse que as pessoas descobrissem espiritualmente quem ele é. Por isso é tão importante, querido. E esse homem na cruz, lhe foi concedido saber sobrenaturalmente, soberanamente, quem era o crucificado que estava do lado dele. Ele reconheceu, nas palavras dele, ele disse: Senhor, lembra-te de mim. Em algumas versões do português não aparece a palavra Senhor. Repito pela terceira vez, isso é parte da pobreza da tradução que temos no nosso idioma. O texto original fala Senhor. Ok? Ele disse: Senhor, lembra-te de mim. Quando venhas, ou quando vieres no teu reino. Esse homem estava reconhecendo que o crucificado do lado dele era o Messias prometido ao povo de Israel. Esse homem, ele não estava fora da realidade. Ele não estava delirando. Ele estava dizendo: esse homem que está do meu lado aqui, ele é o Messias. Ele é Deus.
em carne, morrendo aqui do meu lado. Ele vai morrer. Esse homem sabia que era impossível descer da cruz. Esse que está aqui do meu lado, ele vai morrer. Mas ele é Deus, ele é o Messias. E ele disse, faltou dizer, eu sei que você é. Mas sabe que eu sei o que vai acontecer com você. Você vai morrer, mas você vai ressuscitar. E você vai em glória para o céu. E um dia, o Senhor vai voltar. Como esse homem pode saber tudo isso, queridos? Um homem ignorante, pecador, criminoso, e de repente sabe tudo isso. Ele inclusive se atreveu a dizer, o Senhor vai voltar. Essa expressão, quando vier do teu reino, querido, nem os discípulos que andaram com Jesus 3 anos sabiam disso. Nem eles sabiam. Jesus tinha falado, mas nunca entenderam coisa alguma. Mas esse homem, esse criminoso, diz, o Senhor vai voltar. E quando voltar, lembra-te desse pobre coitado. Essa frase, queridos, lembra-te de mim quando vier no teu reino, encerra todo o plano de salvação. Todo o plano de salvação. Esse homem, ele foi embargado pelo temor de Deus, baixa convicção de pecado. Reconheceu que Cristo é o único ser inocente que estava morrendo do seu lado. Ele reconheceu que apesar de estar num corpo físico, sofrendo, debilitado, era o próprio Deus que estava ali. E com certeza seu coração foi colmado de arrependimento. E ele entendeu pelo Espírito de Deus que esse era o Messias, que a nação de Israel inteira não tinha visto. E ele sabia daquilo que era impossível, que esse homem que ia morrer, ele ia ser ressuscitado. Quem falou com ele que ele ia ressuscitar? Porque para poder ir para o céu e voltar, para buscar alguém, ele tinha que ressuscitar. Quem falou? Quem mostrou para esse homem? Eu espero que Deus ponha um zelo no coração de cada um de vocês, pelo princípio da revelação, pelo princípio da iluminação do nosso entendimento, pela palavra de Deus. A importância que isso tem, para que possamos realmente ser guiados pela verdade, não uma verdade intelectual, senão uma verdade espiritual, uma verdade que se encarna, uma verdade que cobra vida. Mas para isso precisamos revelação, precisamos a iluminação da nossa alma, a iluminação do nosso entendimento pelo Espírito Santo de Deus. E esse homem sabia. E aqui eu volto para a pergunta novamente. Quem foi o discípulo mais íntimo e mais conhecedor da Escritura de todos? Alguém já sabe? O ladrão na cruz. E eu vou te provar por quê. Pouco antes da crucificação, queridos, olha bem, Jesus tinha entre os 12, tinha 3 discípulos que eram mais íntimos dele. Pedro, Tiago e João. Eles subiram no monte com Jesus e lá Jesus se transfigurou diante deles. E Deus falou, inclusive, aos 3. E sabe, quando Jesus desce do monte da transfiguração, junto com os discípulos,
Jesus falou com eles, olha, não falem nada do que vocês viram lá no monte, até que o Filho do Homem ressuscite. E sabe qual foi a reação dos discípulos? O que ele quer dizer com isso, de ressuscitar? O que ele está querendo dizer com isso? Eles estavam discutindo entre eles para saber o que Jesus queria dizer com o tema de ressuscitar dentre os mortos. Se não sabiam nem sequer que Jesus ia ressuscitar, menos sabiam que ele ia voltar depois. Mas o homem na cruz, querido, o cara que não teve 3 anos caminhando com Jesus, e foi revelado tudo para ele ali. Paulo foi o primeiro discípulo crucificado de Jesus. Exato. É o primeiro discípulo crucificado junto com Jesus. A pior escória da sociedade. O pior indivíduo da cidade. E a coisa não para por aí. A coisa não, isso que eu acabei de contar, desceram do monte, estavam discutindo sobre a ressurreição, para os que estão acompanhando aí, em Marcos 9, versículo 10, ok? Agora no último versículo, queridos, é que é fantástica a resposta de Jesus. E vamos para a conclusão da nossa mensagem. Versículo 43. Quando o homem falou, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Logicamente, esse homem também tinha entendido. Quando ele falou isso, ele estava com claro entendimento que Jesus viria no seu reino, não um reino natural, não um reino terrenal. Esse homem já tinha entendimento de que Jesus era o rei de um reino eterno. Já tinha esse entendimento. Que tremendo! A escória da sociedade, o criminoso, sabia mais de teologia que os teólogos dos nossos dias. Vergonha, né? Versículo 43, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo. Muitas vezes vamos ver essa expressão na Bíblia, Jesus falando, em verdade te digo. Essa expressão, em verdade, curiosamente, a palavra da tradução do grego é amém, amém. Que assim seja. É uma maneira praticada na época para afirmar em forma categórica, em forma absoluta, uma verdade. Jesus usou muitas vezes essa expressão. Ele disse, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Me permita explicar algumas coisas interessantes e curiosas para vocês com respeito a isso. Hoje estarás comigo no paraíso. Muitas pessoas podem vir a você ou a mim e perguntar, o paraíso é o céu? A resposta é sim e não. Já explico. É sim e não. Ok? Também vemos, interessante, que a outra pergunta é como chama? O Hades, que a Bíblia menciona, é o inferno? É e não é. Também explico. Ok? Lembramos da história que Jesus contou sobre o rico e o Lázaro. Lembra da história essa? Que o rico morreu e disse que ele foi para o Hades. O Hades é uma palavra grega para inferno, ok? Mas também significa o lugar onde vão os mortos. É o lugar onde vão os mortos. O Hades. Diz que o rico foi para o Hades e estava em tormento de fogo no Hades. Mas então não é um inferno? Ainda não. É, mas ainda não. E diz que Lázaro, ele foi o que estava do outro lado, estava rico e Lázaro. E Lázaro disse que morreu e os anjos levaram ele para o seio de Abraão.
É interessante que quando Jesus contou essa história, ele ainda não tinha morrido na cruz. Por que seio de Abraão? Vocês já ouviram essa expressão alguma vez? A razão é muito simples, podemos explicar muito amplamente isso, mas vou explicar de uma forma muito simples e rápida, ok? Por que seio de Abraão? O que quer dizer o seio de Abraão? O âmbito, a referência de Abraão. Porque Abraão, no Antigo Testamento, era a referência de fé escolhida por Deus. Ele era a referência de fé no Antigo Testamento. E se chamava seio de Abraão porque Abraão era a referência de fé até que o Messias morresse na cruz e ressuscitasse. A partir daquele momento, você viu aquelas corridas onde José passa o bastão? O cara vai correndo depois, aí passa o bastão para o que vem correndo junto com ele. Jesus, na hora quando Jesus ressuscitou, Abraão estava correndo com o bastão e passou o bastão para Jesus. Porque Jesus, a partir daquele momento, seria a referência de fé, não mais Abraão. Ele é a referência de fé, é Cristo agora. E Cristo diz: Abraão, meu compadre, fez um excelente trabalho até aqui. Glória a Deus, você fez um trabalho excelente. Mas a partir daqui para frente, eu levo a batuta. E Abraão, espero que você não se incomode, mas eu vou trocar o nome do lugar. Porque você era referência, entendo que chamava seio de Abraão, mas agora a referência sou eu. E eu vou chamar esse lugar Jardim das Delícias. O que quer dizer paraíso? E Abraão, você não tem ideia, compadre. Mas vou fazer algo que o mundo inteiro não vai entender. Eu vou inaugurar o paraíso com a pior espécie de raça humana que você pode imaginar. Eu vou inaugurar o paraíso com o criminoso que morreu do meu lado lá na cruz. O cara que nunca fez nada que presta na vida. Com ele eu vou inaugurar o paraíso. Com ele eu vou cortar a cinta de inauguração. Imagina se alguns dos santos dissessem: mas, Jesus, essa não dá para entender. Não dá para entender. O Senhor tem tanta gente com quem o Senhor pode inaugurar o paraíso. Imagina só, Enoque pode inaugurar o paraíso com Moisés, inaugurou o paraíso com Abraão, com o rei Davi, ou com um dos seus discípulos ali, os mais íntimos. Você vai inaugurar o paraíso com este? Queridos, quando eu penso nisso, eu dou glórias a Deus, porque há esperança para nós. Para mim, a salvação, a eleição deste condenado na cruz, é a maior expressão na Bíblia, é o maior ensino na Bíblia sobre o alcance da graça divina. Porque se tem uma pessoa em toda a história da Bíblia, a que menos mereceu isso, foi esse homem. Alguém vai dizer para mim: mas sabe o que? Ele realmente foi salvo? Eu falei: claro que foi salvo, se Jesus falou que ele vai levar ele para o paraíso. Mas é que não se batizou? Tem certeza que não se batizou? O que vocês acham? Ele se batizou? Se batizou ou não batizou? Você está entendendo? O entendimento que as pessoas têm do que é batismo hoje, o entendimento que vigora por aí do que é batismo, estariam dizendo: esse homem não se batizou. Mas ele sim se batizou. Foi batizado na cruz com Cristo. Porque o batismo cristão começa ali, morrendo e ressuscitando com Cristo. Esse é o batismo cristão. A água
Ir às águas do batismo é importante, como para a obediência ao mandamento do Senhor e para testemunho, seja para o diabo, para os anjos de Deus ou para as pessoas, para ser parte da igreja local, física. Mas o batismo da cruz é o que faz aquele homem ser parte da família de Deus, ser o seu nome escrito no livro da vida, ser salvo, ser parte do corpo universal de Cristo. É aquele batismo da cruz. Aquele homem foi batizado. Se ele tivesse baixado da cruz, ele teria que ser batizado em água? Uma pergunta para vocês. Ele teria a responsabilidade de ser batizado em água? Sim ou não? Sim. Responsabilidade, sim. Sim, pois, claro que sim, porque é parte do mandamento de Deus. Por que ele não fez? Porque não tinha a possibilidade de fazer aquilo. Está entendendo? Aquele homem é a expressão, é a encarnação para mim do que é a graça de Deus manifestada. Por que falamos que o paraíso não é o céu? Primeiro, queridos, não tem ninguém no céu nesse momento a não ser Jesus. Sim. É o único que entrou no céu até agora foi Jesus. Não existe nenhuma outra afirmação nas Escrituras de que outra pessoa tenha ido ao céu, a não ser Jesus. Por enquanto. Alguns, para poder pressionar as tendências religiosas, vão afirmar que fulana e fulano foram também para o céu. Não, a Bíblia não diz isso. Por que não tem ninguém no céu a não ser Jesus até agora? Sabe por quê? Porque o juízo final ainda não aconteceu. Ademais, a Bíblia diz que para entrar no céu, presta muita atenção nisso, ninguém entra no céu. Porque hoje as pessoas estão morrendo, que a alma dele agora está no céu. Mentira! Não está. Não está. Estão mandando gente para o céu aí, à torta e à direita. Não está. Porque a Bíblia afirma que quando chegar o dia, que vai acontecer ainda, Jesus se vai levantar do seu trono, ele vai sair do céu, e diz que ele vem, assim como esse homem na cruz falou, ele vem para buscar a igreja. Vai ser fora do céu esse encontro, não vai ser no céu, vai ser fora do céu. Apesar de que o céu é o próprio Jesus, mas ele vem a buscar a igreja, e nesse encontro com a igreja, com você e comigo, você e eu seremos transformados com um corpo de glória exatamente como Jesus. Porque ninguém, presta atenção, ninguém que não seja com a mesma natureza gloriosa de Cristo, ninguém que não seja como Cristo, ninguém que não seja como Cristo, jamais entrará no céu. Resumindo, só Cristo entra no céu. Você entra porque você é Cristo. Porque se você não chega a ser Cristo, você não entra no céu. Paulo, mas e o ladrão? Propósito, não, já falaremos disso. Eu estou falando do céu, definitivo. Não falei do paraíso ainda. Tá? O céu definitivo não tem ninguém, só Jesus. E afirma, né, Paulo, que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu, diz o texto. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Efésios capítulo 4, fala isso. Ok? É importante entender isso. Ele vem se encontrar conosco e diz a palavra de Deus que tudo que falta em nós para que sejamos exatamente como Cristo, em natureza e caráter, se completa nesse encontro com Ele.
Por isso eu digo, ninguém que não seja Cristo entra no céu. Só aqueles que são Cristo entram no céu. Deus nunca vai aceitar ninguém que não seja Cristo entrar no céu. Por isso, queridos, o propósito eterno de Deus qual é? Ser formados à imagem e semelhança de Cristo. Essa é a vontade suprema de Deus. Agora que passa então com o paraíso. De que se trata o paraíso então? Deixa eu dar um exemplo prático para você me entender. Você já foi no dentista alguma vez? Clínica dentária, Uberlândia. Ok, não sei se existe, né? Mas clínica dentária tal. Você chega lá na clínica dentária, primeiro lugar que você entra, onde que é? Na recepção. Tem uma secretária ou secretário lá. Que o senhor veio, vem para o tratamento. Tá, toma nota, espera ser chamado, senta ali. Enquanto você está sentado ali, alguém liga para você e fala assim, onde é que você está? Você fala assim, eu estou no dentista. Não é assim que você fala? Mas a verdade, você está no dentista? Não está, porque o dentista está em outra sala e ele não está tratando você. Você está na recepção, você está na antessala do dentista. Está entendendo? Mas, para todos os efeitos, aquele prédio, aquele lugar é o dentista. Aquele lugar, queridos, é o céu. Está entendendo? O paraíso é a antessala do céu. Está entendendo? Por quê, queridos? Porque Lázaro, aquilo que Jesus contou, a história que está no paraíso, esse homem que foi levado, Jesus falou, hoje você vai estar comigo lá, hoje. Esse homem que foi levado lá, ele está esperando, sabe o quê? Que Jesus se levanta do trono e vem buscar a igreja. Naquele momento, ele vai ter um corpo igual a Jesus. Ele ainda não tem um corpo igual a Jesus. Ele vai ter um corpo igual a Jesus para poder entrar no céu, porque ter o corpo igual a Jesus é o bilhete de entrada no céu. Está entendendo? Ele está na antessala, está esperando. Mas diz que é um lugar de delícias, é um lugar de descanso. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas escuta bem isso, porque existe muita polêmica com respeito. Muitos dizem que estão inconscientes do outro lado. Mentira, não estão inconscientes não. Até os que estão no paraíso? No paraíso e também do outro lado. Estão conscientes. Estão conscientes. Já falaremos disso em outro momento. Agora, o que passa com o Hades? É a mesma coisa. É a antessala do inferno. Você vê a história que Jesus contou do rico e Lázaro? Está lá no capítulo 16 de Lucas. O rico disse que o rico estava lá consciente, ele estava vendo Lázaro lá do outro lado, dizendo, nossa, o Lázaro está lá e eu estou aqui sofrendo. Lázaro, vem cá molhar a minha boca com o seu dedo molhado na água. Mas de que dedo está falando? O corpo dele está debaixo da terra. De que dedo ele está falando? Ele disse que estava sofrendo, agonizando no tormento do fogo. Você já escutou a história daquele cara que... o serralheiro que perdeu o braço direito, totalmente, e passou durante 1 ano sofrendo dor no dedo direito? Estava com dor no dedo direito, do polegar direito, ele não tinha braço direito, como é que estava sofrendo dor no dedo direito? Entende o que eu estou falando? O rico estava lá no inferno dizendo que manda Lázaro, pai Abraão, para molhar o dedo num pouco de água para colocar na minha boca. Eu tenho muita sede nesse lugar terrível. Ele não tinha boca, não tinha corpo. Alguém usou o exemplo uma vez das luvas. Você tem umas luvas. A luva, se você não coloca a mão dentro dela, querida, é um objeto morto. O que dá vitalidade, movimento e propósito a luvas é quando você coloca a mão dentro dela. E você mexe, aquela luva tem propósito, tem sentido, pode até ser bonita. Você tira a mão dela,
propósito pelo qual aquela luva existe é a mão. Esse corpo, quando a nossa alma, nosso ser sai dele, é a mesma coisa. Esse corpo pode fazer o que quiser com ele, não vai passar, não vai sentir nada. Não somente não serve de nada, vai apodrecer, porque já não presta. Porque o que importava realmente saiu de dentro. E o que saiu de dentro é tudo aquilo que você sente, pensa, tudo aquilo que você, a vontade que você tem, as sensações que você tem, isto é você que está dentro desse corpo. Passa a mesma coisa. O Hades, querido, é a antessala do inferno. Agora, as pessoas dizem, não, mas isso é uma parábola, né? Eu falei, pode ser até uma parábola, pode ser o que você quiser. Mas eu duvido que Jesus usaria uma história como essa, dando exemplos como esse, para falar de uma coisa que não seja verdadeira. Para dar falsas esperanças, ou para ensinar uma coisa que é totalmente o contrário, e que não seja certo. Eu duvido que seja. Que Jesus tenha contado uma história como essa, sem que tenha uma linha de verdade essa história. Ainda que fosse parábola. Eu não creio que seja parábola, mas eu creio que Jesus... Sim. Uma dúvida, Paulo, Sim. sobre a questão do céu e paraíso. Eu estava olhando aqui em Apocalipse, falava que o céu. Ele fala daquelas pessoas que morreram no nome de Cristo. Eles estão onde? No céu. No nome de Cristo? Quando abre o quinto selo. Como? Não entendi. Quando abre o quinto selo. Apocalipse. Bom, logicamente, temos que saber de quem estamos falando. Quem são essas pessoas que estamos falando? Aqueles que morreram Em nome de Cristo. pelo nome de Cristo. Estão no mesmo lugar. Estão no mesmo lugar. Pois só existe um lugar onde ir aqueles que são de Cristo. Só existe um lugar. Paulo, deixa eu te perguntar, para não deixar dúvida, a questão que quando você fala que, independente do paraíso ou do Hades, a pessoa está consciente. Mas lembrando que ela não está consciente do que está acontecendo aqui. Ela não vê nada, como algumas doutrinas falam que as pessoas veem. Insisto, eu não vou entrar, eu não vou abrir essa temática, mas somente eu quero dizer o seguinte. Eu insisto naquilo que eu acabo de mencionar. Eu não creio que Jesus tenha contado essa história do rico e Lázaro baseado em uma ficção simplesmente. Ainda que fosse ficção, eu não acredito que ele estaria usando argumentos que fossem falsos para afirmar uma ficção. É isso que eu quero dizer, ok? Mas depois a gente pode conversar sobre isso. Esses temas a gente faz em vigílias, assim. Queridos, vamos terminar o texto. Ninguém ainda entrou no céu, a não ser Cristo. Já falamos disso. Ok? Ninguém ainda está no inferno, a não ser no Hades. É no Hades. Porque em algum lado estão, ok? As almas dessa pessoa em alguma parte estão. Agora sabemos exatamente onde está o corpo dessa pessoa. Sabemos exatamente. No Antigo Testamento, inclusive, a sepultura física, os 7 palmos de terra, era chamado de Seol, no hebreu, que era chamado lugar dos mortos, mas com plena compreensão de que ali estava o corpo da pessoa, e aquele lugar onde estava o corpo, a sepultura, era chamado de Seol. Mas também era chamado de Seol, onde poderia estar a alma, a parte não material da pessoa, também é chamado de Seol. E depois no Novo Testamento temos resumido essas duas figuras em uma só, chamada Hades, para as duas expressões, que é de onde vão os mortos. Ok? Voltando ao nosso tema para concluir, queridos. Vamos ler um texto que está em João, com isso vamos concluir. Evangelho de João, capítulo 5. Versículo 28 e 29.
Está na tela lá, Paulo. Ok, está lá, melhor. Aqui na tela está escrito, esse texto, preste atenção nisso. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Vai chegar o momento. Não importa quando morreu. Todos vão voltar à vida para enfrentar o juízo de Deus. Todos. Mas os que são de Cristo não enfrentarão o juízo de condenação. Porque já não existe juízo para aqueles que estão em Cristo Jesus, a não ser o juízo para as suas obras, por uma questão de galardão. Mas todos os demais enfrentarão o juízo do grande trono branco, onde serão julgadas também suas obras. Não é um julgamento para definir se estarão salvos ou condenados, porque aquilo já aconteceu na cruz. A definição de quem salva e quem condena, querido, já foi feito. Esse juízo já aconteceu. Muita gente erra pensando que isso vai acontecer no juízo final. Não, já aconteceu. E a Bíblia é clara, o juízo de Deus final, o juízo final tem que ver com o juízo do que os homens fizeram ou deixaram de fazer. Tem muita gente pensando que ainda tem oportunidade chegando lá. Essa é uma das famosas grandes mentiras do diabo para essa geração. E vamos colocar um texto mais e com isso vamos a concluir. O outro texto é Apocalipse, capítulo 20. Olha lá, Apocalipse 20, versículo 11 e 15. Presta atenção. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados, olha bem, pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno. Aqui diz, e a morte e o inferno, a palavra inferno é Hades, no texto grego. A morte e o Hades deram os mortos que neles havia. Significa que o rico que estava lá em tormento vai ter que voltar para a vida, sabia disso? Ele vai receber o corpo dele de novo, para se enfrentar com Jesus no juízo do trono branco. A morte e o Hades deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, o que fizeram. E a morte e o inferno, olha bem, e a morte e o Hades, olha bem, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O lago de fogo, querido, é o inferno definitivo. Por enquanto, é o Hades de tormento. O céu, não podemos imaginar a glória que nos espera. Mas o paraíso é um jardim de delícias, segundo a definição do termo. Animemo-nos com o testemunho deste criminoso que morreu na cruz, porque nele nós vemos expressado a grandeza da graça, da misericórdia de Deus, e entendemos que não é por obras que somos salvos, senão simplesmente porque cremos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente tentando fazer de tudo, não, é que eu preciso mudar de vida para poder seguir a Deus. Isso não existe. Isso é mentira. Isso não funciona assim.
Não, eu preciso melhorar certas coisas, eu preciso consertar alguma coisa na vida para poder começar a frequentar a igreja. Não existe isso. Você não pode consertar nada. Se você consertar alguma coisa, você vai para o buraco. Por quê? Porque Deus está dizendo, eu quero consertar você. Eu vou consertar você. Porque se eu não consertar você, você não fica comigo. Melhor você tomar seu caminho. Só vai ficar comigo aqueles que eu conserto. Eu sou o especialista, disse Jesus. A religião que quer consertar o homem, para mim não serve, disse o Senhor. Não serve. Se eu não conserto o indivíduo, ele não serve para mim. Amém? Amém. Fiquem de pé um momento e vamos orar para concluir esse tempo. Que Deus possa despertar fome e sede, zelo de Deus nos seus corações, nos seus espíritos. Fome e sede de entendimento da natureza da graça divina, da natureza da misericórdia de Deus, do perdão de Deus e do tremendo privilégio que é ter sido escolhido por Ele para estar com Ele. Por quê? Porque a grande maioria dos 8 bilhões de pessoas no planeta não experimentarão isso. O mundo, no final, vai terminar exatamente como está hoje, o pior. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, agradecemos pelo privilégio de poder te adorar. Te adoramos, ó Deus, também pelo privilégio do acesso que temos por meio de Jesus, por meio do sangue derramado na cruz, o acesso que nos foi dado à tua presença, que podemos acessar a ti por meio das nossas orações, por meio dos cânticos, e que nós podemos ser, Senhor, alcançados por ti, no poder da tua graça e no poder do teu Espírito, na tua sabedoria eterna, nos alcança em toda maneira possível que precisamos ser alcançados por ti. Obrigado, Senhor, por gerar esse privilégio, essa antessala do paraíso que o Senhor nos concede hoje. Obrigado pelo privilégio. Obrigado por tantas bênçãos e sobre todas as coisas, obrigado pela pessoa bendita do teu Filho amado, Jesus Cristo, que segue sendo a expiação, a propiciação pelos nossos pecados. Segue sendo nossa justiça. Segue sendo aquele que nos sustenta e nos mantém justificados diante de ti. Graças te damos, Senhor. Bendito seja o teu nome. Siga ministrando nossas consciências. Segue ministrando nossos corações e mentes. Segue guardando nossa integridade física, Senhor. E segue guiando, nosso Deus, na tua vontade. Seja conosco no restante também desse dia. Possamos vivê-lo para a tua glória. Em nome de Jesus.